Nós estamos na série, né? Avançando com ele, eu queria dar continuidade. Eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 7, um texto muito conhecido, um texto que eu gosto demais, e são experiências, a experiência do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos, irmãos, são transformadoras. Pastor, eu quero começar a ler a Bíblia, eu nunca li a Bíblia toda, eu li pouco a Bíblia, estou começando agora, eu sou crente velho, mas nunca peguei. Comece pelos evangelhos, não tem caminho melhor para você começar a não ser pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece por esses 4. Depois você vai pelo Atos dos Apóstolos, você já vai ter melhor caminho, irmãos, melhor caminho. Todos acharam aí? Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Nós vamos ler a princípio do versículo 11 ao versículo 17. Dando continuidade aqui à série. Deixa eu continuar aqui, irmãos. Tem alguém aqui, tem muito que alguns eu vi a primeira vez a semana. Teve um irmão hoje que eu cheguei para ele e falei assim: ô irmão, feliz ano novo, mas que eu não tinha visto mesmo, ele trabalha aos domingos, né? Aí ele falou assim: não, pastor, eu já estive aqui a semana que o senhor não estava. Eu falei: então, mesmo assim, feliz ano novo, né? Então eu sei que muitos de vocês trabalham domingo, irmãos. Inclusive, a semana que vem nós temos ceia. O ano passado a gente alterou uma data a ceia, e eu sei, eu conversava essa semana com a Marisa e com as minhas filhas, eu sei que para muitos de vocês que trabalham final de semana, trabalham domingo, muitos às vezes conseguem encaixar a folga do domingo justamente para o domingo de ceia. Então, assim, nós só vamos alterar a data de ceia, mas só em caso excepcional mesmo. Mas vocês serão avisados com antecedência, tá? Então, as nossas ceias continuam todo o primeiro domingo do mês. Domingo que vem nós temos ceia, vai ser um tempo especial. O pastor Fábio estará conosco, trazendo uma palavra, vai ser um tempo maravilhoso, vamos ter ceia normal, e vai ser um tempo muito bom mesmo. E aproveitando então, dizendo, né, tem alguns irmãos que vieram, primeiro culto a semana retrasada, primeiro culto hoje, primeiro culto a semana passada, início de ano, muita gente viajando, uns voltando, outros saindo, e eu sei que tem alguns aqui que ainda não pegaram o projeto de vida. Tem alguém aqui que não pegou o projeto de vida, eu queria levar, pastor, eu queria pegar um para levar para o meu patrão, para minha tia, para minha sogra. Fica a sua mão levantada aí, você que precisa aí do projeto de vida, que não pegou ainda, ou quer levar para alguém. Tem alguém? Já pegou? Já lá, Rodrigo? Pegou? O Rodrigo aqui, ó. Se tiver mais alguém que precisa aí, tá? Ou no final, se você quiser pegar lá também, fique à vontade, tá bom? Pastor, quando que nós vamos... primeiramente, irmãos, eu já falei a questão cognitiva, o ser humano ele precisa escrever, ele precisa escrever, né? Para entrar na memória, para entrar na mente, ele precisa escrever. Então isso é muito importante. E o que você vai fazer com isso aí? Você vai deixar no meio da sua Bíblia aí, para no final do ano você fazer uma avaliação daquilo que você colocou aí como projeto na sua vida, você fazer uma avaliação, o que você avançou, o que você não avançou, e é claro, irmãos, coloque metas plausíveis, né? Eu sempre falo isso, coloque metas que você sabe que dá para alcançar. Se você coloca aí metas inalcançáveis, você vai desanimar de primeira. Então coloca, como eu uso sempre o exemplo, né? Você não tem hábito de orar, aí você coloca: a partir de agora eu vou orar 40 minutos por dia. Você não tem um hábito. Você vai orar no primeiro dia, no segundo, no terceiro você já não ora mais. Aí você desanima: isso não é para mim não. Então coloque lá: a partir de hoje eu vou orar pelo menos 10 minutinhos por dia. Eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer uma devocional. E você vai aumentando gradativamente. Amém? E outra coisa, irmãos, eu tenho tido ultimamente tantas experiências com coisas simples que eu tenho orado e pedido, algumas coisas que eu tinha prazer em fazer, e eu, ao longo do tempo, perdi o prazer de fazer. Por exemplo, eu lia muito, irmãos, quando as minhas filhas eram pequenas, eu lia muitos livros. E ao longo do tempo, eu fui perdendo esse gosto e comecei a ler pouco. E eu tenho orado há algum tempo, falei: Senhor, traz de novo aquele prazer que eu tinha na leitura, em ler livros e tal. Irmãos, e como isso voltou. Eu tenho prazer hoje em ler, como isso é bom. Mas eu pedi isso em oração, tenho pedido para o Senhor em oração, e tantas outras coisas, e o Senhor tem respondido. Se existem algumas coisas que eu tenho orado, eu detesto treinar, irmãos, fazer atividade física, não gosto de jogar bola, mas eu tenho orado para o Senhor me dar prazer. Vou mentir não tenho prazer ainda não, mas tenho melhorado. A Marisa sabe, todo dia é uma luta para eu ir, é uma luta eu comigo mesmo, e eu falo para ela: me ajuda. Às vezes ela fala: não vai não, você está cansado. Ela me ajuda a ficar em casa, né? Olha lá, ela está rindo lá, ó.
Então, assim, é uma luta comigo mesmo. Mas, eu estou com muita disciplina, eu quase não falho, vou todos os dias. Eu não gosto ainda, mas eu tinha pedido para o Senhor, Senhor, eu quero prazer, quero ir com prazer. Ainda não consegui ainda, mas eu tenho certeza que eu vou. Quantos têm prazer em treinar aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, olha, tem alguns que tem. Agora, falando a verdade, quantos têm prazer em treinar? Amém. Um dia eu chego lá também. Um dia eu chego lá. Amém? Você achou aí Lucas capítulo 7? Mas ore, viu, irmãos? Ore que o Senhor responde. Ele conhece o nosso coração. Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim: Logo depois, Jesus foi com os discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu uma profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. E o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar com Jesus, que o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta de toda a multidão, que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Que palavra poderosa, que palavra poderosa. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor é o mesmo que fazia milagres há 2000 anos atrás, mas é o mesmo que opera milagres hoje. Pai, fala ao nosso coração de maneira especial, de maneira sobrenatural. Nós estamos com a expectativa, Senhor, de sairmos daqui hoje mais cheios da tua presença, mais cheios de fé, mais animados com a caminhada. Ajuda-nos nisso, Senhor, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração como um punhal. Senhor, que nós saiamos daqui hoje transformados. Faz mais uma vez, Pai, que eu diminua e que tu cresças, e que a minha boca possa ser a sua boca nesta manhã. No santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, os evangelistas, como eu disse para você, você que quer iniciar uma nova leitura, você que quer, pela primeira vez, quer iniciar uma leitura boa da Bíblia, não existe caminho melhor do que começar pelos evangelistas. E eu fico pensando aqui, irmãos, que os evangelistas, eles devem ter sido muito seletivos. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles precisaram ser muito seletivos para relatar todos os milagres de Jesus. Porque vejamos, irmãos, esses homens caminharam 3 anos e meio com Jesus, todos os dias. Eles acordavam com Jesus, eles passavam o dia com Jesus, eles almoçavam com Jesus, eles jantavam com Jesus, eles dormiam no mesmo lugar que Jesus estava, passavam durante 3 anos e meio, passavam 24 horas com Jesus, exceto as horas que Jesus se retirava sozinho para orar. E algumas vezes, quando Jesus se retirava para orar, levava alguns deles. Então eu fico imaginando, irmãos, era milagre todo santo dia. Todo dia tinha milagre. Todo dia Jesus realizava algum milagre, realizava algo extraordinário. E eu fico imaginando o quanto Mateus, o quanto Marcos, o quanto Lucas, o quanto João precisou ser seletivo para relatar alguns apenas milagres de Jesus. Porque devem ter tido muitos, irmãos. Você imagina 3 anos e meio, 1.500 dias aí praticamente, 3 anos e meio, estes homens caminhando com Jesus, andando com Jesus e vendo milagre todo santo dia. E talvez mais do que 1, mais do que 2, mais do que 3, todos os dias. Mas eu fico pensando, irmãos, que se na Bíblia tivesse apenas este milagre, se no Evangelho de Lucas estivesse relatado apenas este milagre, já seria o suficiente para fortalecer a minha e a sua fé. Irmãos, cada evangelho escrito, cada livro da Bíblia escrito, tem um objetivo, tem uma finalidade. Então assim, não foram escritos sendo inspirados pelo Espírito Santo, jamais seria, e não foram escritos por ser escritos. Não, cada livro, cada evangelho, cada epístola foi escrita com um objetivo. E o objetivo do evangelho de Lucas era ensinar,
provar e mostrar que Jesus, o Senhor, é Filho de Deus. Esse era o objetivo principal. Então Lucas, em todas as passagens, na maioria das passagens aqui, Lucas deixa claro, Lucas deixa revelado, Lucas deixa explícito que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o objetivo. O texto diz aqui, irmãos, que uma grande multidão o seguia. Jesus estava em Naim, e diz o texto que uma grande multidão o seguia. E a gente vê em vários relatos da Bíblia, em vários relatos dos evangelhos, que onde Jesus estava, havia uma grande multidão. Agora, deixa eu fazer um adendo aqui. Nós, seres humanos, nós somos interesseiros. Nós, seres humanos, nós gostamos de ser bem tratados, nós gostamos de comer bem, nós gostamos de ouvir boas palavras, nós gostamos de um monte de coisa. Eu já falei para vocês aqui, alguns anos atrás, irmãos, o Instituto Barna, que é um instituto muito reconhecido nos Estados Unidos e muito respeitoso, ao contrário de muitas pesquisas brasileiras, é uma pesquisa americana, Instituto de Pesquisa Americana, evangélico, muito sério. Ele divulgou uma pesquisa, cerca de uns 10 anos atrás, que é 7,9, 7,8, vamos colocar aqui 80%, que 80%, ou seja, 8 de cada 10 pessoas, o que é mais importante para ela em uma igreja, o que é mais importante para ela numa igreja, o que mantém ela numa igreja, cada 10, 8, se mantém numa igreja, quando ela vem aos domingos e ela ouve um bom sermão. Ela não está preocupada com questão financeira, ela não está preocupada com acomodação, ela não está preocupada com localidade, ela não está preocupada se a igreja é grande ou pequena, não está muito preocupada com a vida das pessoas, não está preocupada com os relacionamentos. O que ela quer é sentar e ouvir um bom sermão, ou seja, de cada 10 pessoas, 8 pessoas que vão à igreja e ouvem um bom sermão, isso as mantém lá. Isso é bom? Isso é bom. Por um lado é muito bom. Agora, por um outro lado, é um negócio muito perigoso. É um negócio muito perigoso. Por quê? Para nós termos uma vida como igreja, para nós vivermos uma vida em comunidade, para nós vivermos uma vida parecida com a vida da igreja primitiva, que é o nosso modelo, isto não é o suficiente. Igreja é relacionamentos, igreja é cuidado uns com os outros, igreja é milagres, igreja é palavra de revelação, igreja é cuidando, preocupado com o outro, cuidando, e tantas outras coisas, além do ensinamento da palavra e de um bom sermão. E por que eu estou dizendo isso? Diz o texto aqui, que uma multidão seguia Jesus. Em todos os lugares que o Senhor estava, uma multidão o seguia. E olha que coisa interessante, irmãos. Como eu acabei de dizer para você, antes de fazer essa observação, que nós, seres humanos, somos assim. Nós somos interesseiros. Nós gostamos de ser bem tratados, gostamos de comer bem, gostamos de ouvir boas palavras, nós gostamos de coisas, isso é natural do ser humano. E não há problema nenhum nisso. Essa é a nossa natureza. Nós somos assim. Nós somos assim. Quem que gosta de ir na casa de alguém, você recebe um convite para ir comer na casa de alguém, aí você chega lá, a mulher do cara fica tratando você mal, a comida é salgada, o refrigerante é sem gelo, o café é amargo, sem açúcar, não tem açúcar. O cara vai convidar de novo, você vai inventar uma desculpa. Agora você vai lá, você comeu bem, você bateu um papo, você foi bem tratado, até o cachorro ficou lambendo seus pés. O café é gostoso, o refrigerante gela, Coca zero, as pedrinhas de gelo, café gostoso, bem feito, no ponto. Você vai, quando chamar de novo, você vai. E aqui diz que uma multidão seguia Jesus. E olha que interessante, irmãos, uma multidão seguia Jesus. Por quê? Porque Jesus os alimentava quando eles tinham fome. Eles passavam o dia seguindo Jesus. Mas quando eles tinham fome, o que acontecia? Havia multiplicação. No texto foi relatado aqui apenas 2 vezes. Mas, para esse povo ficar seguindo Jesus o dia inteiro, eles eram alimentados. Não só isso, eles eram ensinados. Eu fico imaginando, irmãos, a gente
parte pelo Sermão da Montanha, mas o que dia a dia, tanto os discípulos como essa multidão que o seguia, o que eles ouviam de Jesus, o que eles aprendiam com Jesus, o quanto eles ouviam de ensinamentos de Jesus. Então eles eram alimentados, eles eram ensinados. Não só isso, aqueles que tinham enfermidades, tinham as suas enfermidades curadas. Não só isso, aqueles que porventura eram aprisionados por demônios, os seus demônios eram libertos, os demônios eram expelidos, Jesus os libertava. Então, esse combo todo fazia que, onde Jesus estava, havia uma grande multidão que o seguia. E como diz lá no capítulo 6 de João, Jesus sabia disso, Jesus onisciente, sabendo de todas as coisas, Jesus sabia que aquela multidão não o seguia porque o amava. Jesus sabia que aquela grande multidão o seguia, a grande maioria, claro que tem as exceções, a grande maioria o seguia porque eles eram alimentados, seus demônios eram expelidos, eles eram curados das suas enfermidades, eles eram ensinados dia após dia, como ter um casamento melhor, como ter uma vida melhor, como se relacionar, como se tratar numa questão comercial, como lidar com seu vizinho. Jesus lhes ensinava tudo, então eles eram muito bem tratados. Só que num determinado momento, os discípulos chegam até Jesus e dizem: Senhor, muitos estão te abandonando, a multidão está indo embora. Jesus havia acabado de dar um discurso duro. E aí os discípulos chegam até Jesus e começaram a ficar preocupados. Jesus, muitos estão te abandonando. Aí Jesus olha para eles e diz: e vocês também vão me abandonar? Aí Pedro dá a resposta clássica, né? Senhor, para onde iremos nós, se somente tu tem palavras de vida eterna? Então assim, a multidão seguia Jesus, porque desfrutava dessas coisas que Jesus fazia, desfrutava dessas coisas que Jesus lhes oferecia. Muitos sinceros de coração, mas a grande maioria estava lá porque era atendida nas suas necessidades. Agora olha o versículo 12 aqui, o que diz, irmãos, e eu já vou entrar, não entrei no tema ainda, isso aqui é só a introdução. Olha o que diz aqui no versículo 12. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Havia duas multidões, irmãos. Uma multidão que seguia Jesus e uma multidão que seguia o enterro desse jovem, que acompanhava a viúva. E por que o texto diz aqui, eu queria parar nesse pedacinho aqui, o texto diz na entrada da cidade. Porque naquele tempo, irmãos, existiam algumas coisas que não se poderiam ser feitas em uma cidade, que era feito fora da cidade. E o sepultamento, o enterro de pessoas, as pessoas não eram enterradas, eu vou explicar aqui. A liberação do corpo, a separação do corpo, ela não era feita na cidade, ela era feita fora da cidade. Porque o que acontece aqui? Vocês lembram que quando Jesus morreu, ao terceiro dia, as mulheres foram até o túmulo de Jesus. Para quê? Foram até o túmulo de Jesus para perfumar o corpo dele, para enrolar, embalsamar, não é embalsamar, mas enrolar um tecido, porque até hoje, quantos têm acompanhado aqui? Acho que não vai ter ninguém que não acompanhou, né? Mas quantos têm acompanhado aqui a guerra de Israel e a Palestina lá? Vocês veem que sempre quando morre alguém do lado da Palestina, eles aparecem todo enrolado numa faixa, o corpo, você vê que não tem caixão, é o corpo todo enrolado. E essa tradição até hoje, porque tanto o povo, tanto os judeus como esse povo que vive lá hoje, até hoje tem essa tradição, eles não são enterrados, porque a Bíblia fala, né? Vieste do pó e por pó voltará. Então, como se fosse para facilitar o processo, o que eles fazem? O que eles faziam nessa época? Hoje mudou um pouco, mas não muito. O que eles faziam? Assim como iam fazer com Jesus. O corpo é todo revestido com perfumes, ele é todo enrolado em faixas, e ele era colocado numa caverna, numa cova, num buraco, para que o corpo apodrecesse, e depois de podre, eles iam lá e colhiam os ossos e colocavam numa caixa, assim como é feito hoje. Colocavam numa caixa grande, você imagina aí, o maior osso humano é o fêmur. Então você imagina, uma caixa mais ou menos desse tamanho, e depois de um determinado tempo, todos os ossos eram colhidos e colocados numa caixa de calcário, numa caixa de pedra. De tempos em tempos aí, arqueólogos acham aí caixas, né, com ossada que 2.000 anos atrás,
1.500 anos atrás, 1.800 anos atrás, com essas ossadas, justamente porque esse processo era feito assim, e mudou-se pouco. Então, o que acontece? Esse processo não poderia ser feito dentro da cidade, por isso que havia uma multidão dentro da cidade com Jesus, e uma outra multidão que seguia o cortejo do enterro. E o interessante, irmãos, é que naquele tempo, não só isso, seguia aquela grande multidão com aquele cortejo, aquela grande multidão seguindo aquele enterro, seguindo aquela viúva com o seu filho morto. E nesse tempo, havia uma tradição entre eles, que eu não sei se existe ainda, que existiam as carpideiras, mulheres que eram pagas para chorar no enterro, para chorar. E quanto mais choravam, mais elas recebiam. Então havia uma tradição entre eles que sempre se contratava no enterro, num velório, mulheres para chorar, e se contratavam músicos para tocarem e cantarem. Então Jesus está lá no meio da multidão, fazendo o trabalho dele, e ele percebe que na entrada da cidade passa uma outra multidão, com as carpideiras, com os músicos, a viúva chorando, e ele olha, e ele se depara com uma viúva, que já havia experimentado a experiência da morte, a experiência da perda, e agora novamente está sofrendo o mesmo problema, a mesma dificuldade. Ela perde o seu filho. A Bíblia fala que ele era um jovem, né? Então a gente imagina aí que seja um jovem na casa até antes dos 30 anos, né? E o texto diz no versículo 13, olha o que diz o versículo 13. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. E ele disse, não chore. Irmãos, Jesus está envolto no meio de uma multidão, ele olha para uma outra multidão, no meio um monte de gente chorando, e diz o texto que Jesus a viu. Jesus olhou especificamente para aquela viúva e reparou nela. Sabe, irmãos, uma outra coisa importante aqui, que é pela primeira vez, que Lucas, estamos já no capítulo 7, e é a primeira vez que Lucas usa a palavra Senhor, a palavra Adonai, que quer dizer Senhor, Filho de Deus. É a primeira vez que Lucas cita aqui, é nesse capítulo 7. Ele olha para ela, irmãos, com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, com um olhar dizendo o seguinte, olha, eu estou entendendo a sua dor, eu sei por aquilo que você está passando. Jesus obviamente sabia que ela já era uma viúva. Jesus diz o texto aqui que ele olha para ela com um olhar de compaixão. E não só isso, irmãos, ele diz para ela, não chore, não chora. Existem várias maneiras de dizer não chore. Existe o pai, a mãe que diz para uma criança, não chore, dando uma bronca para aquela criança que está fazendo birra, para aquela criança que está fazendo coisas que não são legais, e você engole o choro. Acho que todos nós já passamos por isso, né? Tanto recebendo dos nossos pais, como dizendo para os nossos filhos, aqueles que têm filhos. Mas o não chore aqui de Jesus, é o não chore de, a situação vai ser mudada. Eu sei da sua dor, eu sei daquilo que você está passando, porém, há uma solução. Eu fico pensando, irmãos, alguém numa situação como essa, olhar para uma viúva que acabou de perder o seu filho, olhar para ela e dizer, não chore, não chora. Mas Jesus, esse não chora dele, irmãos, é um não chora de compaixão, dizendo, olha, eu estou aqui, eu vou resolver o problema. Então isso, irmãos, muitas vezes nos ensina demais. Muitas vezes a gente olha para algumas situações da nossa vida, alguns momentos que nós estamos vivendo da nossa vida, e a única vontade que a gente tem é de chorar, né? Acho que todos nós já passamos por isso, né? Acho que o único desejo que vem no nosso coração é a vontade de chorar. E muitas vezes, a gente olha para o horizonte, a gente pensa, mas e agora, o que vai ser da minha vida? E o conforto, o consolo único, verdadeiro, só vem da parte do Pai, não tem jeito, só vem da parte do Senhor. No versículo 14, olha o que acontece aqui. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse ao jovem, eu lhe digo, levanta-te. Diz o texto aqui, irmãos, que Jesus tocou aquele jovem. Jesus quebra aqui mais um paradigma, mais uma tradição.
os cadáveres não poderiam ser tocados, irmãos. Não poderiam, além daquelas pessoas que o perfumavam e o preparavam para o enterro. Eles não poderiam ser tocados. Então Jesus aqui de cara, ele já quebra uma regra. Ele chega até aquele caixão, diante daquela viúva, e toca o rapaz. Toca, ele coloca a mão sobre o rapaz. Sabe, irmãos, isso aqui, por que Jesus quebra uma... Jesus podia, como fez com Lázaro, ele podia apenas dizer, levanta. E o moleque levanta, põe esse caixão no chão. Eles colocariam lá a caixa no chão, era só o período para ele ser transportado, ele não era enterrado naquela urna, era só para o transporte até o lugar onde ele ia ser colocado. Jesus podia dizer, olha, coloca essa urna no chão aí. E podia apenas dizer, como ele fez com Lázaro, levanta-te. E o garoto se levantar. Mas diz o texto aqui que Jesus tocou, algumas traduções dizem a esfinge. Jesus tocou o caixão. E o porquê disso, irmãos? Porque Jesus quer nos ensinar e quer nos mostrar que tudo aquilo que Ele toca volta à vida. Sabe, irmãos, é um ensinamento para mim e para a sua vida. Tudo aquilo que Jesus entra, tudo aquilo que Jesus toca, tudo aquilo que Jesus põe a mão, volta à vida. Ainda que esteja morto, volta à vida. E talvez, e quando eu orava e meditava nesse texto, eu falei quantas coisas talvez esteja morto na minha vida, quantas coisas no meio do caminho eu desisti, quantas coisas no meio do caminho eu parei, e quantas coisas que se não está morta, está moribunda. Talvez seja assim na sua vida também, quantas coisas no meio do caminho você deixou para trás, quantas coisas no meio do caminho você desistiu, quantas coisas no meio do caminho morreu, sonhos, expectativas. Agora o que está faltando aí? Está faltando o toque de Jesus, está faltando a presença de Jesus, está faltando a mão de Jesus, para que isso ressuscite, para que isso volte novamente. Sabe, irmãos, nós nos esforçamos muito humanamente, para que coisas aconteçam, para que situações sejam mudadas, mas muitas vezes nos esquecemos do principal, que é o toque de Jesus em cada situação, em cada momento que a gente esteja vivendo. Então, o que Jesus ensina para mim aqui, para você, é exatamente isso. Não há nada que esteja morto, que não possa ser ressuscitado na minha e na sua vida. Sabia disso? Não há nada na minha e na sua vida, talvez um relacionamento, talvez um sonho que você parou no meio do caminho, talvez algo que você está esperando há muito tempo. Não há nada que esteja morto, que Jesus não possa ressuscitar. Ele mostra isso para mim, Ele mostra isso para você, tocando nessa mulher. Mais uma coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, com essa passagem. Jesus está quebrando todos os paradigmas aqui. Ele para, por um momento, aquela multidão que ele está atendendo. E ele vai até a outra multidão, mas em especial, para aquela viúva. E ele diz para ela, não chores. Logo na sequência, ele vai até o caixão, ele toca naquele jovem que está morto, e diz o texto que ele começa a conversar, irmãos. Ele começa a conversar com o jovem. E o texto não diz o que eles conversaram. O texto não fala o que eles conversaram, né? Existe, tem até uma abreviação que diz, né? Chama EQM, pessoas que passaram por EQM. O que é isso? Experiência de quase morte. E tem pessoas que já ficaram em coma e voltaram, pessoas que o coração parou e voltou, e isso chama-se EQM. E a maioria das pessoas que passaram por essas experiências, muitas falaram que, olha, eu tive uma sensação de paz, eu estava num lugar muito bonito, eu senti experiências tremendas, muito parecida com aquilo que a Bíblia relata. Mas aqui eu fico pensando, irmãos, qual foi a conversa, qual foi o bate-papo? A Bíblia não fala, mas qual foi o bate-papo que Jesus teve com esse jovem? Eu imagino que Jesus deve ter dito para ele, falando assim, poxa, eu vi o sofrimento da sua mãe já passou por tanta batalha, e meu camarada, eu precisei te trazer de volta, o Pai me ordenou para que eu te trouxesse de volta. Eu fico pensando, qual foi a conversa que Jesus teve? Olha, você está tendo uma nova chance aí, cara, agora vai, e cuida da tua mãe. Eu fico pensando isso, qual foi a conversa que ele teve? Mas mais importante, irmãos, mais importante do que tudo isso, é que a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para o momento que nós estamos vivendo, para tudo que nós já passamos e entender que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Aquela mulher, a realidade dela estava completamente perdida. Ela olhou para o filho dela,
E o filho dela havia se perdido. Então, para ela não havia mais esperança. Eu fico imaginando, irmãos, como na ressurreição da filha de Jairo, né? A filha de Jairo já havia morrido, e Jairo vai lá até Jesus e intervém, e já não tinha mais o que fazer. Aí eu fico pensando, irmãos, à noite, quando ele foi dormir, o que a esposa deve ter dito para ele? Deve ter falado: Jairo, hoje poderia ter sido o dia mais triste da nossa vida, mas que bom que Deus gerou fé no seu coração, e você foi até o mestre veio aqui e curou a nossa filha. Eu acho que o pensamento dessa viúva deve ter sido o mesmo, né? À noite, quando ela foi dormir, hoje poderia ter sido o dia mais triste da minha vida, mas graças a Deus, eu encontrei com o mestre, e não só isso, o mestre te tocou, e você reviveu. E é assim que Ele quer fazer na nossa vida, irmãos. É assim que Ele quer fazer na nossa vida. Tem tanta coisa morta, tem tanta coisa apagada, tem tanta coisa que não anda na nossa vida. Muitas vezes é porque a gente não deixa o toque de Jesus entrar, a gente não deixa a manifestação do Senhor entrar naquilo que nós estamos desejando tanto. E aí a gente vai tocando a vida como se fosse mais um dia após o outro, mas a gente aprende. Talvez você esteja olhando para a sua vida aí, numa série de áreas da sua vida, e você está dizendo: o tempo já passou, agora já foi, é tarde demais, agora não dá mais. E Jesus prova para mim e para você que nunca é tarde demais. Essa mulher está indo com uma multidão sepultar o seu filho, a sentença já estava dada, mas quando ela encontra com Jesus, a sentença é completamente mudada, porque aonde Ele toca a vida, aonde Ele toca a alegria, aonde Ele toca a esperança. E eu quero profetizar isso na tua casa. Tem gente aqui que desistiu de um monte de coisa, tem gente aqui que perdeu a esperança num monte de coisa na vida. Eu quero dizer algo para você: aonde Ele toca a ressurreição, aonde Ele toca a vida, aonde Ele toca a transformação, Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para isso. Agora basta, irmãos, basta. A Bíblia diz que no meio daquela multidão, ele estava no meio de uma multidão, ele olha para outra multidão e ele observa aquela mulher. Porque assim, irmãos, os olhos de Jesus, para nós, é um olho de compaixão, é um olhar de misericórdia, e Ele nos enxerga, seja onde você estiver, louvando ao Senhor ou fazendo coisa errada, Ele nos enxerga. Os olhos dele estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e principalmente quando nós estamos pedindo socorro. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais que direção andar, eu não sei mais que caminho seguir. Os olhos dele estão em todos os lugares. E quando a gente acha que não tem mais jeito, quando a gente acha que não tem mais esperança, quando a gente acha que é tarde demais, quando a gente desiste, Ele vem e mostra para mim e para você que nunca é tarde demais para Ele fazer um milagre na nossa casa. Talvez você tenha desistido do seu casamento, talvez você tenha desistido do seu filho, talvez você tenha desistido do seu pai, talvez você tenha desistido de algum sonho. Nunca é tarde demais, irmãos. Nunca é tarde demais para quem acredita que Jesus é poderoso para fazer o milagre. Olha o versículo 15. Versículo 15, olha o que diz aí. O jovem estava morto, se levantou e começou a conversar com Jesus. E Jesus o devolveu à sua mãe. Sabe, irmãos, quando a gente ouve essa palavra aqui, o devolveu, essa conjugação, o devolveu, a gente devolve algo que está em nosso poder. A gente entrega aquilo que está conosco. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, eu tomei ele para mim, agora eu estou te devolvendo. Sabe, irmão, será que as causas da nossa vida, as dificuldades da nossa vida, será que o problema é que a gente não coloca na mão do Senhor? Será que não é nosso demais? Será que não está muito na nossa mão? Diz o texto aqui que o Senhor o devolveu. Se Ele devolveu, é porque Ele tomou posse. O menino estava morto, Ele o ressuscitou e o devolveu à sua mãe. Olha que ensinamento, irmãos. A gente precisa aprofundar para entender qual a mensagem que o Senhor está querendo trazer para mim e para você nesta manhã.
Talvez existam coisas na minha e na sua vida que você ainda não entregou na mão dele para dizer: Senhor, transforma. Está morto, ressuscita. Senhor, está morto, dá vida novamente. Senhor, está esbagaçado, mas conserta. O que falta é isso, irmãos, colocarmos na mão dele, porque ele vai consertar, ele vai ressuscitar, ele vai dar vida, porque tudo que ele toca tem vida, e ele vai ressuscitar. Talvez falte isso, talvez falte isso. Deus pode devolver a alegria para a nossa vida. Deus pode devolver a vontade de viver, a família. Deus pode devolver a honra perdida, irmãos. Deus pode devolver a honra perdida. Tem gente que passou por situações quando eram jovens, quando era mais novo, num outro casamento, em qualquer, e muitas vezes nunca mais eu terei a minha honra de novo. Deus devolve a honra perdida. Basta colocar diante da mão dele e dizer: Senhor, está aqui, está nas tuas mãos. Eu coloco em tuas mãos. E aí você vai experimentar o poder daquilo que ele toca. E findando aqui, versículo 16. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. Hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. Sabe, irmãos, onde havia tristeza, onde havia choro, transforma-se em cantos de alegria. Onde havia tristeza, olha aqui, presta atenção aqui, está tudo certo. Onde havia tristeza, onde havia choro, onde havia morte, no final do dia, transformou-se em cantos de alegria. É isso que ele quer fazer, irmãos, na minha e na sua vida. Quando a gente deixa Jesus, quando a gente permite que Jesus assuma as causas da nossa vida, é isso que ele faz. O dia podia terminar com cantos de tristeza e dor, mas terminou com cantos de alegria. E o texto diz que essa notícia se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. Eu quero profetizar algo aqui, irmãos, que em breve a notícia daquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, vai se espalhar por todos os arredores, a partir do momento que você decidir colocar as suas causas diante dele. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Quantos creem nessa palavra, irmãos? Você crê nessa palavra que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida? Que Ele é poderoso para transformar o seu choro em alegria? Que Ele pode restituir a alegria da sua casa, da sua família, do seu casamento? Que Ele transforma o lamento em louvor? Quantos creem nisso? Ah, pastor, o tempo que eu estou vivendo hoje é um tempo de lamento, é um tempo de tristeza, eu não tenho mais nem vontade de viver. Ele pode transformar o tempo de lamento em tempo de alegria, o tempo de tristeza em tempo de paz, o tempo de agonia em tempo de refrigério. É isso que Ele quer fazer na nossa casa, na nossa família, irmãos. Agora o grande problema é: Senhor, eu estou disposto a colocar todas as minhas debilidades, todas as minhas dificuldades diante do Senhor. Feche seus olhos, feche seus olhos. Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são os seus objetivos, eu não sei quais são os gigantes que você vai ter que derrubar, mas uma coisa eu sei, irmãos: nós temos um Deus do impossível. A Bíblia fala no Novo Testamento, é relatado nos evangelhos apenas 3 ressurreições de Jesus: a de Lázaro, a da filha de Jairo e a desse jovem Naim. Mas eu fico imaginando, irmãos, quantos outros relatos os discípulos não experimentaram, quantos relatos os discípulos não presenciaram. E volto a dizer, eu termino como eu comecei: eles tiveram que ser bem seletivos para relatar, porque não dava para colocar tudo, era milagre todo dia. Agora, irmãos, aquele Jesus de 2000 anos atrás, que fazia milagre todos os dias, é o mesmo que manifesta milagre todos os dias no nosso meio. E talvez milagres que você nem perceba, milagres que talvez você nem enxergue, mas Ele é o mesmo. Então eu queria que agora, diante do louvor, diante do nosso tempo de oração, você colocasse a sua necessidade,
a sua dificuldade, a sua luta, o seu sonho, diante dele, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é capaz de fazer um milagre, eu sei que não é tarde demais ainda, eu sei que o Senhor pode fazer um tempo novo, eu sei que o Senhor é um Deus que pode, aonde o Senhor toca, a vida, a ressurreição, e eu creio nisso para a minha vida. Amém? Vamos orar nesse sentido?